muita paz. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe. Mais uma vez, aqui em nome dos amigos de nosso lar, estamos aqui para fazer juntos uma reflexão de obreiros da vida eterna. Na nossa última live, nós deixamos para esta agora, refletimos sobre um personagem da obra, que é o nosso irmão Gotuso, um médico com seus problemas, e ele vai fazer algumas narrativas para o André Luiz, do qual hoje nós citaremos, e vamos aprender com ele aqui, o que ele está dizendo, o que ele passou, e hoje e na próxima live ainda estaremos com ele, porque é um espaço grande que dado na obra a experiência de Gotuso, por isso que eu deixei para hoje. Na última live que nós fizemos, o Jerônimo, que é o instrutor desses excursionistas que estarão na Terra a serviço de acompanhamento, de análise, de anotações de 5 processos desencarnatórios. O André Luiz, a Luciana, o padre Hipólito e o Jerônimo coordenando a equipe. Antes, eles passaram pela casa transitória de Fabiano. E aí, exatamente na casa transitória que eles ainda estão. Eles vão voltar várias vezes para esta casa, porque cada desencarnação, os desencarnantes passarão também por este abrigo, vamos dizer assim, que é essa casa transitória. E aí, o Jerônimo, ele foi chamado lá dentro da casa transitória para conversar com a Zenóbia em entendimento mais particular. Quando ele sai para conversar, para traçar os planos, as diretrizes dos trabalhos dele, coordenado pelo Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana solicitaram que pudessem ingressar numa sala consagrada às explicações de um outro irmão funcionário, vamos dizer assim, da casa transitória, que é o Heráclio. E outros administradores, auxiliares, alguns abrigados, asilados lá na casa transitória, daquele que ele chama de pouso de amor, se reuniam habitualmente para os serviços divinos da oração. Então, há uma solicitação para que tanto Luciana como o padre também e o Hipólito, né, e mais outros pudessem estar nessa sala, vamos dizer assim, nesse ambiente para a oração. O André Luiz, por sua vez, ele se interessou para tentar encontrar na casa transitória de Fabiano alguém que tivesse a mesma linguagem que ele no campo da medicina. E ele, interessado exatamente nesses trabalhos médicos lá do Instituto, procurando quem é que trabalhava com medicina lá, ele perguntou quanto à possibilidade de encontrar algum colega dele, né, que pudesse instruí-lo lá na casa transitória de Fabiano, o que um médico faria na casa transitória. E André Luiz descreve: expondo ao prestativo assessor os meus desejos, respondeu sem hesitar: já sei o que você pretende. No momento, nós temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. E a partir daí nós vamos analisar quem é esse irmão Gotuso. Ele é especialista em medicina, ele é um médico desencarnado, trabalha na área médica na casa transitória de Fabiano. E o André Luiz queria saber detalhes do que ele fazia lá, por que ele fazia, enfim, entrar em detalhes técnicos na área do qual o seu colega poderia fornecê-lo as suas aspirações, seus anseios de melhor aprender naquela casa transitória. Apresentado então ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou o meu espírito, diz ele. Imediatamente
reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda muito fortes, ou seja, está dizendo que o trabalho ligado às tarefas do Gotuso na condição de médico ainda estavam muito presa, com reflexos muito fortes das coisas da vida terrena. A conversação, gestos, pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração. Não ascendera, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. O que ele está dizendo para nós é que o Gotuso, ele ainda não tem uma experiência em nosso lar, por exemplo. Ele está ali, ele tem alguns poucos anos de consciência desperta, ele passou vários anos de consciência obtusa em relação aos seus sofrimentos morais na desencarnação, e ele estava há pouco tempo desperto, né? Já com a consciência desperta para uma vida real, mais espiritualizada. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Então, o que ele está dizendo aqui? O Gotuso vai explicar para o André Luiz o que ele viveu, como é que ele chegou, o que ele passou. E como eu disse, eu vou dividir em 2 sessões a nossa live, para que ela não fique muito longa, mas naquilo que ele puder nos dar, como ele desencarnou, as condições que ele chegou no mundo espiritual e as condições que ele se encontra agora. Para depois entrarmos em outro momento de um drama mais particular dele também. Ele desencarnou antes do próprio André Luiz. Então ele já estava há mais tempo no mundo chamado espiritual. Peregrinara há muito tempo através de sendas purgatoriais. Sofreu muito nas regiões umbralinas. E embora houvesse demorado vários anos, semi-inconsciente entre sombra e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Então ele está há pouco tempo desperto, então ele ficou muito tempo no umbral. Nesse caso, nesse momento, o Gotuso, embora pouco tempo que ele despertou para a realidade da vida real, ele tem profundo conhecimento de medicina. Era exatamente o que o André Luiz estava querendo. Ele foi buscar as informações no campo da medicina. Sempre supus, diz o André Luiz, confiou-me bem-humorado quando nos vimos a sós, que aí o Gotuso vai dizer o seguinte: André, eu imaginava uma coisa após a desencarnação e de outra totalmente diferente. O que eu esperava quando eu desencarnei não foi nada daquilo. E ele, até com bom humor, começou a conversar que após a sua morte, a morte do corpo físico, nada, pensava ele, nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Então eu esperava realmente ou a beatitude ou a realidade de um sofrimento do ranger de dente infernal. E dentro dessas suas perspectivas, ele percebeu que não foi nada disso que aconteceu. Refiro-me, diz o Gotuso para o André Luiz, à velha definição teológica, porque nunca eu pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Ou seja, ele diz assim, eu, embora estudasse medicina, trabalhava na ciência, no campo da técnica médica, eu nunca neguei a imortalidade. Eu era católico e acreditava na vida espiritual. É claro que eu não sabia como era essa vida espiritual, mas eu nunca neguei a vida espiritual. Eu nunca fui um materialista. Eu tinha uma aspiração espiritual. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Então eu não poderia acreditar que a vida se resumisse do berço ao túmulo. Eu imaginava, mesmo como encarnado, médico, católico,
Eu acreditava na imortalidade, mas tendo aquela visão de céu e de inferno ou purgatório. Essa era a visão que o crente católico alimenta até hoje. E ele alimentava essa ideia, pelo menos essas três possíveis dimensões após a morte. E claro, ele lutava para poder chegar ao céu. Todo católico, ele não vai querer ir para o inferno. E ele alimentava essas ideias, né? Então ele dizia, alguma coisa deveria existir, e eu sempre acreditei na vida além do que ele chama de necrotério ou do túmulo. Eu sempre acreditei na vida após a morte. Admitia, porém, que a morte, diz ele para o André Luiz, fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso, de paz imorredoura, ou da região escura de castigos eternos. Aí a questão do céu e do inferno. Nada disso, contudo, encontrei. Na realidade, o que eu vi e me deparei, foi exatamente a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação, mistério divino que eu esperava após a minha morte. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições, doenças e as investigações e processos de curar. Tudo isso eu trouxe. Os enfermos e os médicos aqui são em muito maior número. O corpo espiritual, o perispírito, diz ele para o André Luiz, é uma organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Pelo menos, aqui em nosso plano, a situação é análoga. Então ele está dizendo o seguinte, aqui na casa transitória onde eu trabalho, ele não teve experiência de nosso lar ainda, ele não teve acesso ao nosso lar. Saiu do umbral, está recentemente desperto para a vida real, está trabalhando na casa transitória e está numa região muito próxima à condição da Terra. Por isso que ele está dizendo aqui em nosso plano, a situação é semelhante da vida terrena. Ensinavam-nos lá na Terra que o homem é simples gêneros da ordem dos primatas, com uma estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis, aos pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, impondo-nos essas informações. Nos formamos como médico com essas afirmativas dogmáticas da ciência oficial. Explicava-nos a religião, por sua vez, que dizia que o ser humano é uma alma criada por Deus no instante da concepção materna. E que, com a morte, essa alma regressa ao seio de Deus para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório, uma visão que ele tinha de vida após morte, do seu ponto de vista agora espiritual, não acadêmico. De fato, suponho, devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos. Com os meus olhos eu tenho visto flagelações, sofrimentos, que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos preparam para esse regresso à vida real. Então eles não nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas da desencarnação, da vida após a morte. E o André Luiz, olhando para um lado, olhando para o outro, relanceando o olhar pelo gabinete amplo do próprio Dr. Gotuso, o cuidado que ele tinha, né, na sua especialidade de médico lá da casa transitória, o André Luiz percebeu mapas variados de corpos humanos, desdobravam-se lá nas paredes como se fossem preciosos ardonos. Então a sala do Dr. Gotuso na casa transitória bem instrumentalizada para quem trabalha com medicina lá na casa transitória, que é o caso do Dr. Gotuso.
Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. Então, o André Luiz ia identificando esculturas de órgãos do corpo humano. Todos os órgãos que nós trazemos no corpo humano, lá esculturados, né? E espalhados na sala de trabalho do Dr. Gotuso. O que mais feria a atenção, porém, de André Luiz era o que ele chama de determinada imagem do sistema nervoso estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição, dentro dessa composição, que é exatamente essa escultura, o cérebro, o cerebelo, medula espinhal, o chamado nervo do tronco mediano, radial, o plexo sagrado, e assim vai o cubital, o grande ciático. Ele vai anunciando exatamente do que ele viu na sala do Dr. Gotuso. Toda essa estrutura do sistema nervoso a partir do encéfalo. Acariciando, elevado à obra-prima, observei: tem você muita razão, meu caro Dr. Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, a coisa seria diferente, porque é o corpo que nos acompanha após a morte. E o Gotuso confirmou. A ignorância que nos segue até aqui, diz o Gotuso, é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico na metáfora. Eu, por mim, católico, militante, que sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. E ainda pontuou com André Luiz: vim com todos os sacramentos, com todos os passaportes da política religiosa, passados em solenes funerais ou exéquias. Né? Na realidade, só como um adendo ao que o Dr. Gotuso, que foi católico quando encarnado, que ele vai falar que ele desencarnou com todos os sacramentos, com todos os passaportes dessa política católica, né, passados em o que ele chama de solenes exéquias, nos seus funerais. Na realidade, sacramentos, para quem não sabe, são 7 sacramentos adotados pela igreja que ele abraçou. É só a guisa de ilustração para quem não conhece, tá? Então, para os católicos, existem, dentre os 7 sacramentos, o batismo, a confirmação desse batismo através do chamado crisma, a confissão dos pecados, ou seja, o sacramento da chamada penitência para a possível reconciliação ou do perdão, a questão da Eucaristia. Então são 7 sacramentos: a ordenação sacerdotal, o casamento, que é o matrimônio, a chamada extrema unção, né? Que é chamada unção dos enfermos. Né? Então, para o católico e para o Dr. Gotuso, os sacramentos são sinais nos quais, por meio sensível, a chamada graça de Deus no Cristo, segundo a visão dele, é representada nesses sacramentos, são seladas, aplicadas aos católicos, que por sua vez expressam a sua fé, a sua obediência a Deus. Esses sinais são considerados muito importantes para, aspas, salvação de cada católico, e marcam as várias fases de sua vida espiritual e religiosa na visão teológica do catolicismo. Então, eles precisam passar, né, esses sacramentos para o católico praticante, o crente católico. Eles precisam dessa política teológica do catolicismo, até mesmo para tentar reencontrar a sua salvação na vida espiritual, que é o que está falando aqui, né? Para a salvação de cada católico, e marcam as várias fases de sua vida espiritual e religiosa. Bom, voltando aqui ao Gotuso, tudo isso ele passou, tudo isso ele cumpriu, os sacramentos católicos, etc. E ele vai continuando dizendo: eu creio, todavia, que o serviço diplomático da minha igreja católica não está bem atendido no céu, ou seja, a diplomacia lá dos católicos não está muito legal aqui. Quando eu morri, alguma coisa estava faltando, não houve uma diplomacia, eu não fui recebido como um crente católico.
Não, pelo menos esse serviço burocrático da teologia católica não trouxe bastante documentação que me garantisse paz nessa transferência. Em vão eu reclamei o direito que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecido, aqui predominante a meu respeito, eu regressei pelo menos à minha paróquia. Ele, depois que desencarnou, ele voltou para a sua paróquia terrena, onde ninguém o identificou. Então ele chegou aí desencarnado para a igreja que ele frequentava, porque lá fizeram 1000 promessas para ele, inclusive o céu. E ele ficou desesperado, porque ele entrava na igreja e ninguém o reconhecia, ninguém o identificava, ninguém percebia a presença dele lá na paróquia. Desesperado, então, eu mergulhei por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. Ficou revoltado. E, francamente, rememorando esses fatos, eu até começo a rir um pouco sobre isso. Ainda hoje, essa minha confiança ingênua com que eu fechei meus olhos pela última vez, eu me lembro que o padre Gustavo prometia para mim, eu estava na beira da morte, na extrema unção, ele prometeu para mim a minha convivência com os anjos, e eu estava morrendo. Era médico, ele gravou tudo isso. E ele asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés de Jesus, e isso apenas porque deixara uma bagatela de 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Eu fui fazer um levantamento desse tal de 5 contos de réis transformado hoje, né? Ou convertido para o real. Esses 5 contos de réis, essa bagatelinha que deixou para a paróquia dele, para poder ter descanso após a morte, se for realmente ser convertido para hoje, é alguma coisa em torno de mais de 600 mil reais. Não é pouca coisa, não. Então deixou essa bagatela lá para essa antiga paróquia também, antes de morrer. Meus familiares acompanhavam em pranto o nosso diálogo final na extrema-unção. Eu e o padre Gustavo. Em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos de longe, longe na extrema hora do meu corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, porque eu já estava não controlando o meu raciocínio, o Gustavo, o pároco, falava por nós ambos, explicando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Afinal de contas, ele deu mais de $500 mil para a paróquia, né? Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou. Mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando a perigosa atitude dos sonâmbulos, para pedir explicações ao pároco Gustavo, que me encomendara o cadáver das estações celestiais. Incompreendido e cego, peregrinei por muitos e longo tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Certamente, porém, não lhe faltaram bons amigos, disse o André Luiz. E o Gotuso, realmente, eu tive bons amigos que me ajudaram. Certamente isso me deu uma força, mas eu vivi muito tempo enceguecido com revolta diante dessas promessas mentirosas. Gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender o auxílio e receber. Deve, pois, sentir-se feliz agora, disse o André Luiz. Você deve estar feliz, você está trabalhando, você tem o seu consultório aqui, você está trabalhando, albergando aqueles que estão recém-desencarnados, passando pela casa transitória de Fabiano, e recebe as orientações médicas ainda com o reflexo da vida material. E ele falou, sem dúvida, eu reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, diz o Gotuso para o André Luiz, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos
oferece e nos descortina. Eu tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e todas as mulheres que estão encarnados. Daqueles que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Então ele, puxa vida, se ele soubesse o que é a vida após a morte, e daí eu me compadeço desses seres que ignoram de alguma forma e desejam insistentemente morrerem para sair dos conflitos da vida física, como se a morte viesse solucionar essa questão, e não vai resolver. E muitas vezes eles acabam realmente buscando o que ele chama de o ato espetacular do suicídio, no extremo do desespero da vida terrena. E o que eles vão encontrar? O que eu encontrei, com todas as promessas e com não poucos contos de réis que eu deixei para a paróquia, eu não encontrei exatamente uma falange de anjos, nem o caminho que me levou direto ao Senhor. Muito pelo contrário, muita perturbação. Voltei para a paróquia que eu frequentava, ninguém me via, me ouvia, eu ficava profundamente revoltado. Eu vinha para cobrar do padre aquilo que ele me prometeu no momento da extrema unção. E nada disso aconteceu, embora eu tenha cumprido todos os 7 sacramentos da igreja. Me vi sozinho com meus tormentos, com meu inferno consciencial. Aguardavam-nos atividades, problemas tão complexos de trabalho, que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, que ele está dizendo o seguinte: se os seres humanos que querem fugir da vida física porque acham que estão atormentados, que viver na Terra é muito difícil, se ele realmente tivesse noção dos problemas tão complexos de trabalho que existe no mundo espiritual após a desencarnação, que certamente eles investiriam muito mais e seria muito mais venturosa a existência, embora desprovida de encanto da vida física. Iam valorizar mais a vida física e não pensando que vai solucionar os desencantos da vida física, indo para dimensões que vai solucionar essas questões. Com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações, o André Luiz ele lembrou que o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é muito grande. O que eu faço aqui passa de longe o que eu achava que fazia demais enquanto médico encarnado. Ainda agora mesmo espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora, diz o André Luiz, como ela trabalha aqui. Nós vimos nos capítulos anteriores como a Zenóbia trabalha. São informações de todos os lados o tempo todo. E ela, inclusive, está a ponto de poder realmente deslocar a casa transitória, porque por aquela região passará o chamado, ele faz a desintegração etérea, né? Desintegração magnética, é o chamado fogo etéreo, fogo purificador, que vai passar, ainda não passou, nos outros capítulos a gente vai ver quando vai passar. E o que ele faz, inclusive, como depurador de energias densas, de onde está agora, nesse momento, a casa transitória, nas regiões com as vibrações mentais pesadas dos homens e também dos desencarnados, formando uma psicosfera extremamente tóxica. Por isso, a necessidade desse fogo depurativo, desse fogo sagrado, vamos chamar de eterização, de tornar mais etérea aquela região. A irmã Zenóbia, diz o Gúbio, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo ou nesta casa transitória, consagrada ao socorro a diversos seres, que a chefia se reveza de períodos anuais, ou seja, ela tem muito serviço aqui e anualmente ela reveza com o Galba, que é um outro personagem
que sempre substitui a Zenóbia. O Galba fica 1 ano, a Zenóbia fica em regiões superiores, adestrando-se para depois voltar, depois de 1 ano, para continuar o seu labor, e Galba volta para a região superior. Então há exatamente um revezamento de ano em ano, é o que ele está dizendo. Neste ano, a administração está sob a responsabilidade da Zenóbia. No próximo ano, teremos as diretrizes do irmão Galba. André perguntou se cada administrador recebe descanso de 1 ano. Sim. Aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da casa transitória, visando o porvir. Eu estou informado que Zenóbia e o Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos, consecutivamente, ora um, ora o outro, anualmente. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De vez em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você? O André Luiz perguntou para o Gotoso. Onde passa os recreios e os seus entretenimentos? Você que trabalha aqui como médico, você tem uma tarefa estafante. Onde é que você descansa? Qual é o período que você descansa, das suas férias, vamos dizer assim? Né? Em que momento você passa os recreios, seus entretenimentos? De conformidade com os estatutos daqui da Casa Transitória, diz o Gotoso para o André Luiz, eu possuo também as minhas horas de repouso, sim. Todavia, ainda não posso fruí-las em esferas mais altas, como no caso Galba e a Zenóbia. Eu, quando vou descansar, eu desfruto nos campos da crosta terrestre. Para lá eu ir respirar o ar puro, o ar tonificante dos pomares, dos jardins silvestres, o oxigênio por lá, na terra, materialmente falando, é mais leve que o ar absorvido por nós aqui na casa transitória, nesses círculos abafados de transição, onde temos que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores lá na terra e as águas, as flores, os frutos da natureza, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, esses elementos naturais na terra, nos campos, nos vales, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente uma vida espiritual. Então a espiritualidade também aproveita muito a atmosfera, a psicosfera, as energias puras da natureza, seja nos campos, nas árvores, nas águas, nas flores, nos frutos da natureza terrestre, como são importantes também para os espíritos, aqueles que estão começando a viver efetivamente uma vida espiritual. No caso dele, ele está desperto há pouco tempo, né? Ficou muito tempo no umbral. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples, o campo acolhedor, é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Então eu gosto muito dos campos, de estar sorvendo o magnetismo indene das pestilentas emanações de mentes desregradas da Terra. O campo, a natureza, ela é repleta de boa energia para nós, inclusive, nesse processo de recomeço de vida espiritual. Eu lastimo, porém, diz o André Luiz, que você ainda tenha podido visitar, que você ainda não tem podido visitar, por exemplo, o nosso lar. Você não conhece o nosso lar, né, Gotoso? Não conheço o nosso lar. Descobriria continentes de radiosas surpresas,
revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. O que André Luiz diz o seguinte: você está se refertando, se locupletando com as energias da Terra, porque você não conhece o nosso lar. Se você conhecesse o nosso lar, você teria outros motivos de se reabastecer desse processo de recomeço de vida espiritual. O André Luiz faz essa comparação entre essas belezas, embora nos campos, em face da natureza terrena, com o que nosso lar poderia oferecer para ele. E ele disse o seguinte: promete-me para breve semelhante júbilo. Se mais tarde já me prometeram eu conhecer nosso lar. E o André perguntou qual é a razão de ele até agora não ter ido, por exemplo, conhecer nosso lar, porque a casa transitória de Fabiano está ligada diretamente à administração de nosso lar. Eu poderia até interpor a minha influência humilde no assunto. Você quer? Então o André Luiz se coloca à disposição de pedir lá ao ministro Clarencio, a um outro ministro, né, o Tobias da vida lá, o Lisas, a Laura, enfim, que pudesse ajudar a levar o Gotuso até nosso lar, para ele conhecer a beleza natural de nosso lar. E ele está se oferecendo aqui para o Gotuso, né, que poderia fazer esse tipo de influência para tentar fazer com que ele pudesse ir ao nosso lar. Gotuso deixou transparecer uma inquietante emoção, fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto dificilmente contido. E fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com uma inflexão de voz bastante amargurada: André, eu trago ainda a minha mente e o meu coração presos à minha casa, ao meu ninho doméstico que eu perdi quando eu desencarnei. Eu readaptei-me ao trabalho e por isso eu venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis no campo da medicina aqui na casa transitória. Entretanto, ainda não me habituei com a morte. E eu sofro naturalmente os resultados dessa inadaptação à minha desencarnação. Eu encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual lentamente eu vou progredindo, retomando a mim mesmo após longos anos de semi-inconsciência. Voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Eu estou em processo de equilíbrio há pouco tempo. Há muito pouco tempo eu estava nas sombras. Oh, meu amigo, que saudade torturante de minha casa feliz. Aí ele começa a ter uma reminiscência da sua vida enquanto encarnado. Aí ele vai lembrar da sua esposa, Marília, seus 2 filhos, agora rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes do meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo, entre clientelas abastadas, conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu na primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da vida física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Marília, porém, ela prometeu fidelidade constante, até ao fim, selando um juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto que Marília não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo sem o braço de um companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial, ou seja, desencarnar, vou bem, vou para o céu e vou ajudar a minha Marília na terra. A realidade, porém, foi muito diferente. E depois dessas lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, eu não encontrei o rastro dos entes amados que aí deixara.
Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, eu nunca pude voltar ao campo da família. Porquanto antes dessa tentativa eu fui arrebatado em um violento e escuro torvelinho que me localizou, me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento sem descrição. No primeiro instante de libertação, todavia, eu fui surdo a toda espécie de ponderação. Eu rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os enfim. A situação, no entanto, em que eu reencontrei minha família, desconcertou-me inteiramente. Meu primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses, e casou-se com Marília. E ela perturbou o futuro dos meus filhos com ela. Dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após chorar a posição dos meus rapazes convertidos em comerciantes de maus negócios, encontrei a minha Marília, justamente no dia imediato do nascimento do seu segundo filhinho, do Carlos. Ajoelhei-me em soluço ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que ao partir lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequeno e o pequenino que dormia calmo e caiu em choro convulsivo, provocando a presença do Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o Carlos irracível e detestado, recuei, tomado de um infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após a tamanha luta? Deveria conformar-me, abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos, não me iniciaram no chamado mistério da tolerância, da paciência, da dor, e por esse motivo os meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Tudo isso aconteceu 10 anos antes, 10 anos depois, médico que ele continua sendo na casa transitória, não conseguiu esquecer. Lembrando que André Luiz, ele se preparou bastante quando foi no seu lar e viu a sua esposa com outro homem, ele conseguiu no mesmo instante, no mesmo dia, superar. Ele já está 10 anos e ainda não superou. O Gotuso ainda não conseguiu superar. Minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando entregue aos desabafos comuns, alguns minutos pesados rolaram entre nós dois, diz André Luiz. Gotuso, escute-me, disse o André Luiz. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração, não, meu irmão. E depois ele descreveu de uma forma bem sumária o caso dele pessoal. O Gotuso ouviu, atento, confortado, e, finalizando, considerei. Por que razão condenar a Marília, a sua ex-esposa, de luta? Por que condená-la? E se fôssemos nós, os viúvos, ela ficou viúva, mas se você tivesse ficado e ela tivesse vindo, quem poderia afiançar que não teríamos também sido pais novamente, tendo casado de novo? Não se prenda por mais tempo nisso não, Gotuso. O velho egoísmo humano é criador de prisões tenebrosas. Percebeu minha sinceridade? Gotuso calou-se humildemente. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Ou seja, se
o trabalho que ele faz lá estavam circunscritas somente ao campo da medicina, propriamente dito, ele disse, olha, eu tenho outros campos de atividade aqui, né? E diz assim, eu já cooperou em tarefas reencarnacionistas, perguntou o André Luiz. Você já trabalhou com os processos de reencarnação? Você sabe como é que acompanha? Porque o André Luiz acompanhou várias vezes. Aqui nesse livro, ele já tinha uma experiência que ele estava lá com o doutor Alexandre, que era médico também, na reencarnação de Segismundo, que é Missionários da Luz, um livro anterior a esse daqui, né? É uma obra que antecede a essa obra aqui. E o André Luiz, recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Então ele contou como é que ele acompanhou a reencarnação de Segismundo para o Gotoso. E a partir dessa narrativa, olhando-me significativamente, tornou, sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, disse o Gotoso. Então ele vai entrar agora num outro detalhe, neste capítulo. Ele vai começar a dizer, olha, ele contou a vida dele particular, do religioso, do casado, frustrado, até agora, 10 anos depois, ainda não aceitou que a Marília tenha casado de novo com seu próprio primo, o Carlos, né? E tem 2 filhos dele, inclusive, do Carlos. Ele não aceitou isso, até agora com esse sofrimento, por isso que ele não consegue ter uma ascensão para uma colônia superior, ele permanece nessas condições de uma casa transitória, e quando ele tem seus momentos de lazer, de entretenimento, descanso, ele vem para a Terra, e na Terra ele vai buscar os campos, né, para poder se refazer, e depois volta para o trabalho lá na casa transitória, na condição de médico, e agora ele vai entrar nesses detalhes com o André Luiz sobre a questão da reencarnação, sob o ponto de vista da casa transitória. O André Luiz, ele conhece o processo da reencarnação sob o ponto de vista de uma reencarnação superior, uma reencarnação bem acompanhada, numa reencarnação muito bem elaborada, muito bem planejada, e todo um trabalho envolvendo vários especialistas, que foi o caso do Segismundo. E aqui ele vai mostrar exatamente a visão dos que acompanham reencarnação, porque também ele, Gotoso, é médico, tem autorização para acompanhar os processos da reencarnação. E ele vai dar exatamente as suas informações para o André Luiz, que até então o André Luiz não tinha, como é que é feita, como é que ele viu, quais são as experiências dele no campo das reencarnações, a partir também da instituição Casa Transitória de Fabiano. Isso eu vou deixar para a próxima terça-feira que vem, porque aí nós vamos realmente devagarinho, analisando como é que ele vai fazer a sua análise, os conceitos que ele vai trazer para o André Luiz, um pouco novos conceitos, porque o André Luiz tinha os conceitos de acordo com uma programação muito certinha de Segismundo. Agora ele vai ver um outro tipo de programação, mas diferente daquela programação de acompanhamento mais de perto. E vocês vão ver, aqueles que estiverem conosco, aqueles que assistirem depois, exatamente o que está aqui contido nessa narrativa da obra Obreiro da Vida Eterna, tá ok? Fico por aqui, desejando a todos que estiveram conosco aquela energia muito amorosa, muita alegria, muita paz, muito amor no coração, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, a nossa vida, a fim de que nós possamos gradualmente, nessas informações, ir despertando a nossa consciência e vivendo uma vida com mais dignidade no nosso dia a dia. Um grande abraço para todos, muita paz, muito obrigado pelo carinho. Vejo aqui alguns corações, é sinal de que realmente, de alguma forma, eu cheguei ao coração de alguém e eu fico muito, mas muito feliz com isso, mesmo por veicular, apenas como um papagaio, né? Porque eu estou apenas lendo e refletindo, não estou fazendo mais do que um papagaio faz, mas eu fico feliz em poder ter chegado ao coração de alguém. Muita paz.